Vamos então cumprir com o nosso horário, obviamente fazendo respeitar um elemento valiosíssimo que vocês têm ao vosso dispor neste momento, que é obviamente o fator tempo, e portanto cumprindo aqui com aproximadamente uma hora que nós temos destinado para este nosso webcast. Uma vez mais e sempre agradecer, não só em meu nome, como em nome da Galileu, a vossa presença e portanto falar aqui de um tema que obviamente eu diria que é algo que sempre foi comum e corrente nos corredores de qualquer empresa, e obviamente nos tempos que nós vivenciamos é provavelmente ainda mais. Não provavelmente nos corredores, noutro tipo de corredores, mas a verdade é que este é nitidamente um tema que aqui vai despertando as nossas mentes, despertando mais umas, adormecendo mais outras, porque muitas vezes nos deixa ficar aqui um pouco mais limitados. E agora esta situação, esta realidade que nós estamos a vivenciar, tudo aquilo que eu tinha delineado, todos os meus planos, todos os meus objetivos para mim, para a minha equipa, para a minha empresa, portanto, como que de uma forma ou de outra a serem colocados em causa, mas nitidamente, portanto, é esta a realidade que nós temos, é com esta que nós temos que lidar, e será exatamente com esta que nós vamos trabalhar daqui em diante. E portanto, e obviamente que aquilo que acontece neste momento, todos nós estamos aqui a vivenciar uma época delicada, obviamente todos nós vinhamos aqui de um período mais ou menos de crescimento, as empresas a avançar, a crescer, a desenvolver, desenvolverem-se cada vez mais, os elementos que constituem a empresa também eles cada vez mais a verem o nível e a qualidade da sua vida a aumentar, muito fruto do seu trabalho, do seu empenho, do seu esforço, a ser materializado nas suas remunerações, que depois obviamente o transformavam e faziam aqui a passagem para aquilo que era o seu dia-a-dia, materializando como bem entendesse, junto àqueles que lhe são mais próximos, mas a verdade é que neste momento, portanto, fruto deste enorme crescimento que nós temos vindo a ter, numas áreas muito mais notórias que outras, obviamente, mas a verdade, portanto, nós neste momento estamos a sentir ainda mais esta queda, exatamente muito por isso, né? Portanto, o capitalismo tornou-se vítima do seu próprio êxito, porque é muito nestes moldes e nestes modelos que nós fomos aqui constantemente crescendo e vivenciando todo o dia, e atenção, quando eu falo aqui capitalismo, é sempre numa ótica benéfica daquilo que é a palavra, de capitalismo numa ótica do sentido de acrescentar valor, de investir, de reinvestir, portanto, de expandir, de aumentar, de crescer, e portanto, obviamente, depois, não só aqui numa ótica de empresa, mas sempre aqui três pontos-chave que eu diria que praticamente em todos os webcasts faço sempre questão de reforçar, porque é dessa forma que eu olho e vejo as empresas como um todo, naquilo que são as empresas puras, na sua gênese, na sua essência, na sua razão de serem criadas, que é nitidamente a questão da parte do seu objetivo natural, obviamente a componente de lucro, e muitas delas, obviamente, neste momento olhando para os resultados, a verem muito desse lucro até aumento sendo questionado e colocado em causa. Outras empresas, pelo contrário, viram exatamente os seus lucros e as suas margens dispararem, porque tomaram decisões diferentes, ou porque estavam posicionadas em mercados ou segmentos diferentes, em que o mercado nitidamente ajudou e foi propenso a isso, e obviamente vocês seguramente estarão a lembrar-se de alguns mercados. Já agora, perguntando aí para todos, mercados que vocês consideram que nesta fase Covid tem disparado nitidamente, ou empresas que vocês recordem ou tenham presentes aí cujos resultados tenham disparado fruto da situação que nós estamos a vivenciar. Os EPIs, obviamente, claro, nitidamente, uma questão do mercado a ajudar com uma questão de necessidade básica a vir ao de cima, ok? Mais ideias que venham. A parte do álcool, ok, Mário, beber para esquecer. Não é esse álcool, ok? O outro álcool, claro que sim, uma vez mais aqui a questão, e será uma das tendências futuras, cada vez o life wellness que nós teremos de ter, a questão das máscaras, das luvas, a componente da distribuição, verdade, ora, ok? Repare que era um dos fatores que nos assustava no início, ok, toda a supply chain em termos de abastecimento, se seria colocada em causa ou não. Portanto, nitidamente uma excelente resposta a todas as empresas, como o Luís Veloso menciona, de distribuição e logística, aqui muito presente, detergentes, filtros, IPTV, nitidamente, ok? A parte da internet, ou seja, todo o conjunto de serviços que lhes estão associados, e de facto temos aqui várias empresas que, por uma questão natural do mercado as ajudar, nitidamente ajudou, obviamente aqui na parte dos seus resultados, a componente do e-commerce, menciona a Ana, eu irei depois acrescentar a componente do e-commerce, que será cada vez mais uma tendência futura, ou seja, a inteligência artificial ao serviço do e-commerce,
a trabalharem muito nesse sentido. A Maria Vaz, fornecedores de limpeza, ou seja, tudo aquilo que são muitas vezes serviços de facilities, nitidamente também a virem ao de cima. Confesso que fiquei surpreso de não terem uma resposta de uma das empresas que mais cresceu nestes períodos, que é a Pornhub. Mas isso é normal, é histórica económica, períodos de crise, tudo que a indústria do sexo dispara, e obviamente neste momento estando aqui posicionados num mercado mais digital, portanto esta questão ainda mais de facilidade e nitidamente a ser já um case study para muitas empresas a forma como se estão a posicionar e retirar. E obviamente quando nós olhamos para esta questão é vermos que nitidamente, como vocês muito bem mencionaram, há empresas que fruto do mercado onde já estavam instaladas, o mercado a ajudar, nitidamente a condicionante e o contexto a ajudar, mas nitidamente outras empresas que continuaram obviamente a manter exatamente aquilo que era a sua essência, o seu core de negócio, mas a tomarem decisões e os seus resultados a disparar ainda assim. Iremos ver aqui um pouco mais à frente, no fundo, 3 estratégias que nós podemos adotar para lidar com esta situação e com alguns casos concretos de empresas que nitidamente os seus valores duplicaram e em alguns casos triplicaram só fruto das decisões que tomaram rapidamente e esta também desde é uma nota importante que é hoje em dia velocidade é tudo e na situação que nós estamos também. E velocidade é tudo porque por uma razão muito simples. Neste momento há novos mercados e novos nichos que estão a ser criados e nitidamente quem for pioneiro irá ditar muito aquilo que serão as leis desse mercado num futuro muito próximo. Portanto, esta questão da velocidade é um fator crítico, sempre foi, hoje em dia eu diria que é cada vez mais, não só estar presente no mercado, mas também muitas vezes criar o próprio mercado. E, portanto, e obviamente nós temos aqui esta situação que nos veio aqui alterar toda a dinâmica à qual nós estamos habituados e obviamente é uma situação que é incontornável, se calhar, e aqui desde já uma das primeiras ideias a partilhar com vocês, esta questão de transformar desafios em oportunidades é muitas vezes aqui uma questão de perspectiva. Um senhor chamado Paul Arden, um filósofo muito conceituado e que vos aconselho desde já a ler tudo aquilo que são os seus livros. Ele tem um livro extremamente interessante em que menciona que num livro cujo título é Whatever You Think the Opposite, ou seja, independentemente daquilo que pensa o oposto. Eu diria que esta é exatamente a altura para nós fazermos isto. Portanto, o Covid, com todas as implicações que teve em termos da nossa vida diária, tem também mesmo tem muito esta questão de ter que obrigar muitas das empresas a rapidamente terem que se reorganizar e reestruturar, portanto, se nitidamente querem continuar presentes neste mercado competitivo, presentes de uma forma ou de outra no mesmo negócio ou num negócio diferente, no mesmo ou nos mesmos mercados, ou ir à procura de mercados diferentes. Mas nitidamente o Covid-19 tem este mérito, se é que se lhe pode dizer assim, não sendo querendo ser mal interpretado, de levar e obrigar muitas das pessoas das pessoas e das empresas a terem que se reajustar na sua forma de trabalhar. Portanto, suponho que muitos de vocês que estão desse lado estão ou estiveram em situações de confinamento e teletrabalho, verdade? Portanto, muitas vezes uma realidade aqui nova para todos nós e reparem já neste momento empresas a assumir que grande parte do seu capital humano num futuro, mesmo pós-Covid, mesmo situação de desconfinamento, irão passar a adotar isso como nitidamente uma ferramenta e uma estratégia de gestão de capital humano daqui em diante. Portanto, ou seja, muitas vezes nós temos que ser forçados a entrar nas situações para reconhecer o mérito das mesmas. E obviamente, aquilo que aconteceu é que esta altura que nós estamos aqui a vivenciar veio mostrar quem está mais ou menos preparado ou quem se está a preparar para nitidamente enfrentar os tempos que advém. Portanto, o Sr. Warren Buffett, tanto conhecido de todos vocês também que estão aí desse lado, portanto, é um dos homens mais ricos do mundo e à frente de um colosso que é a Berkshire Hathaway, portanto, nitidamente esta frase que tanto o caracteriza e que eu diria que faz tanto sentido nos tempos que correm, ou seja, só quando a maré baixa é que se descobre quem estava a nadar nu e, portanto, e neste momento é que nós estamos a ver nitidamente aqui a questão de quem é ou quem é que são as empresas que estão ou que estarão preparados para lidar com a situação que daí vem.
E, obviamente, muitos de vocês que estão desse lado, estão numa posição mais ou menos de responsabilidade, mais ou menos de liderança, é obviamente a vocês que vos irá caber este papel deste turnover da empresa para os novos tempos, seja em que moldes for, mas nitidamente é o líder que será o timoneiro deste processo de mudança e de rápida resposta às condições que o mercado nos está a impor, e, portanto, esta é uma questão muito importante que aqui vem ao de cima, não é? A liderança é exatamente isso, é a responsabilidade, portanto, cumprindo aqui com os três princípios básicos, a responsabilidade perante a sua própria empresa, não é? A ótica de criar valor, a responsabilidade para o capital humano que constitui a empresa e também uma responsabilidade perante a sociedade ou o meio no qual está inserido, e felizmente que nos últimos tempos nós temos visto muitas empresas a nitidamente fazerem puxar e fazerem valer essa sua responsabilidade social perante o meio no qual estão inseridos, muitas vezes com uma questão de sacrifício de lucro, de margem ou até de cash flow próprio, mas nitidamente a fazerem valer e a vir ao de cima essa sua responsabilidade. Portanto, eu diria que neste momento a primeira grande questão que nós temos que olhar e que analisar quando estamos aqui a falar da situação que nós estamos a viver é exatamente esta. Ou seja, a primeira grande missão de um líder é definir a realidade e nitidamente nós e cada um de nós perceber qual é que é a realidade na qual estamos inseridos é crítico. Assumirmos que esta é só uma questão temporária, que isto vai passar. Eu não sou tão apologista da questão do pós-Covid, eu sou muito apologista de qual é que são as decisões que a empresa tem que tomar durante Covid, porque eu não sei se esta questão de pós-Covid será tão rápida quanto isso, se eventualmente se o deixará de ser. Portanto, fala-se numa questão de uma segunda vaga e, porque não, muitas vezes esta envolvente que foi aqui criada, muitas vezes ela se calhar passar a ser aquilo que será a normalidade em termos futuros, em termos até de ótica de trabalho e de forma de estar das empresas no mercado. E obviamente aqui a última é dizer obrigado, ou seja, ser o timoneiro da situação, mostrar e partilhar a tudo e todos qual é que é a realidade que nós estamos a vivenciar, envolver a equipa, mostrar um novo caminho, mostrar e trabalhar com um propósito, levar e arrastar, no bom sentido, obviamente, toda a equipe e os elementos que a constituem e, portanto, e no final, nitidamente chegarmos aqui à conclusão que chegamos a bom porto e o obrigado é nitidamente um reconhecimento em prol de tudo e todos. Portanto, assumirmos desde já isto, não é? Que muitas vezes nós queremos aqui negar a realidade, eu diria que é o principal erro a assumir desde já em situações de crise ou quebras abruptas, como é aquela que nós estamos a vivenciar neste momento. Portanto, pegando aqui nesta questão e da parte da realidade é muito isto, nitidamente aquilo que nos trouxe até aqui, seguramente que não será o mesmo que irá funcionar daqui em diante, portanto aquilo que provavelmente era a nossa vantagem competitiva nas nossas empresas até há 2-3 meses atrás, seguramente que deixará de ser, ou existe uma grande probabilidade de deixar de ser aquilo que é o que foi a vantagem competitiva, ou que será daqui em diante. Portanto, temos desde já esta nossa noção muito clara, e reparem, acima de tudo, é levarmos a pensar aqui a trabalhar numa tela em branco. E se muitos de vocês que estão desse lado, ou que estão com uma função de mais responsabilidade ou à frente de uma empresa, ou mesmo olhando para aquilo que é a vossa carreira até o momento, será que é muito uma pergunta muito permanente nós fazemos, ok, que é se eu agora tivesse a possibilidade de fazer qualquer mudança, será que eu entraria nesta área de negócio? Será que eu escolheria exatamente esta mesma carreira? Nitidamente algumas áreas serão mais afetadas, outras serão ainda mais expandidas naquilo que é todo o seu potencial, mas este é o ponto base, qual é que é a realidade com a qual eu tenho que lidar neste momento. E aquilo que eu quero acreditar é que nitidamente, quero acreditar que tudo o que virá será nitidamente umas empresas que continuarão a ter presente e que cada vez mais vai ficar enraizado este conceito, que é as empresas têm que nitidamente ter cada vez mais esta componente mais social, e quando digo social é numa ótica de negócio, obviamente, mas mais social, de ligação direta imediata com aquilo que são o seu maior ativo, que são, obviamente, os seus clientes. Reparem, e isto é só uma opinião minha que vale o que vale, mas nitidamente muitas vezes muitas empresas que lhes custava arrancar e a fazer a transição aqui de uma ótica mais transacional em termos de mercado para uma ótica mais relacional, se calhar neste momento perceberam que nitidamente esse salto tem que obrigatoriamente dar. E reparem, quando nós falamos aqui nesta questão de uma transição ou de uma
passagem mais transacional para mais relacional, obviamente que esta questão é aplicável a toda e qualquer área de negócio. Áreas de negócio que obviamente são muito claras em relação a isso e o produto ele próprio é um veículo emocional na ligação que tem com o seu maior ativo, que é a sua carteira de clientes, com os seus clientes, mas nada impede que uma empresa business to business, numa área industrial, a forma como comunica, a forma como se posiciona, que também ela seja e leve a ter esta questão de uma ligação mais relacional. E o porquê desta questão da área mais relacional, porque independentemente de todas as alterações que nós temos vivenciado ao longo destes últimos meses, há uma questão que continua a ser premente, é a necessidade ou as necessidades que os clientes continuam a ter. E, portanto, tendo por base este princípio, reparem que um dos aspectos que eu me fui percebendo exatamente nestes tempos é nós fomos altamente estimulados neste momento com um acesso a imensa informação, se calhar passamos a incutir alguns hábitos que neste momento não teríamos. Reparem, se calhar muitos de vocês assistiram a imensas formações online nestes últimos tempos e aqueles que o fizeram connosco, obviamente, e desde já o agradecemos uma vez mais, mas que se calhar em tempos normais não fariam. E não é só por uma questão de tempo, é por uma questão de não tínhamos o hábito e o culto de, ou seja, então os meus hábitos enquanto consumidor também eles mudaram. Obviamente, tendo nós sujeitos a todo um conjunto de estímulos que constantemente nós fomos bombardeados aqui nestes últimos tempos, fomos tendo aqui a nossa capacidade para ir filtrando aquilo ou aquelas empresas com as quais nós nos ligamos ou mais nos identificamos no que é esse respeito. E nitidamente um aspecto válido são aquelas empresas que nitidamente têm uma capacidade mais relacional com os seus clientes, aquelas que nitidamente se aguentaram melhor e que mais bem posicionadas estarão para um futuro muito próximo. Ou seja, uma das grandes vantagens que desde já nós temos e que desde já as empresas terão que passar a olhar aqui numa ótica de um futuro muito próximo, é muito cada vez mais ter o culto da relação. E quando eu digo a relação é muito mais do que isso, é só a relação pura e dura que nós utilizamos de forma muitas vezes indiferenciada e que não lhe damos o devido valor e o devido peso em termos daquilo que é a essência das ações que depois têm que ser materializadas no terreno junto de quem direito, mas também essa relação tem que ser ela própria imbuída de uma forte dose de emoção. Ou seja, é transformarmos cada uma das nossas marcas numa marca emocional, sendo que cada um de nós ao serviço e como representação de uma empresa, nós próprios temos que ser esse veículo mais emocional também na parte da ligação. Porquê? Porque nitidamente aquilo que é um princípio que foi vindo ao de cima nestes últimos tempos é que cada vez mais nós vamos percebendo que os clientes e os consumidores gostam de se relacionar com empresas com as quais partilham os mesmos valores. Portanto, desde logo, é nós assumirmos qual é que são os valores que nós queremos partilhar com o mercado e com quem direito, e este partilhar tem que ser um assumir genuíno daquilo que é a nossa essência, não é só porque alguém diz, fixa no hall de entrada de uma empresa ou envia um e-mail a dizer estes vão passar a ser os nossos valores e as pessoas não percebem qual é que é a sua essência porque nós vivenciam diariamente, porque não é fácil, netamente, ter aqui um culto de um ADN muito claro e muito definido, isso nunca existiu. Agora, a verdade é que ele tem que passar a existir. E reparem que as empresas que têm esta capacidade para se ligarem mais rapidamente estão a trabalhar algo fundamental que é a lealdade daquilo que são os seus consumidores. Ou seja, que é naquilo que são os momentos chave, os momentos críticos, eles estarão lá para nitidamente os apoiarem e os defenderem no que a isso diz respeito. Nós temos nitidamente vários exemplos, não só a nível internacional como a nível nacional, daquilo que são marcas emocionais e que nitidamente os consumidores deram resposta em prol disso, para que mostrarem, ok, nós estamos cá, obrigado por estarem connosco, obrigado por nos apoiarem a nós clientes e consumidores nesta fase e, portanto, a nossa retribuição será nitidamente acompanhar-vos nesta caminhada que teremos aqui pela frente. Portanto, desde já uma primeira nota, muitas empresas passarem a olhar para a realidade e se calhar temos que ter aqui um reajuste, não só em termos da forma como comunicar, mas se calhar até internamente na forma como nós estamos organizados, ou seja, deixarmos de ser se calhar tão verticais naquilo que muitas vezes são as nossas estruturas, em que muitas vezes investimos muito tempo e muitos recursos internamente a comunicar e depois o time to market é cada vez mais longo, ou seja, sendo que nós, clientes ou consumidores, não sentimos essa mais-valia daquilo que são decisões internas. Portanto,
calhar desde já as empresas começarem a reorganizarem-se internamente, de reorganizarem as suas estruturas, adotarem muito mais o modelo de PISA, ou seja, várias fatias, vários departamentos, todos eles a confluir para um centro onde está o cliente e o consumidor. E obviamente que esta é a pergunta que toda a gente anda a fazer, não é? Que é, ok, mas como é que nós, enquanto clientes e consumidores, num futuro muito próximo, iremos reagir? Qual é que é a coisa que vão passar a ser as nossas necessidades? Será que vamos mudar a nossa forma de nos comportar? Será que os nossos hábitos de consumo vão mudar? Será que vamos passar a mudar aquilo que comprávamos e a forma como comprávamos? Eu quero acreditar que sim. Irei depois partilhar com vocês algumas ideias no que é isso respeito. E, portanto, neste momento as empresas veem-se exatamente neste dilema, ou perante esta realidade, que é a necessidade é mãe da invenção. E, portanto, nós vamos ter que inventar e reinventar a forma como nós estamos no mercado e queremos cada vez mais estar. E uma ideia importante é, desde já esta, desculpem, que é não desperdiçar uma boa crise. Reparem, eu não posso anular a crise, não posso contornar os seus efeitos, portanto, olhar para ela e perceber, ok, no meio disto tudo, o que é que nitidamente eu posso fazer para daqui tirar proveito acerca dela. Eu vou só dar aqui um exemplo de alguém que é suavemente conhecido, chamado Jack Welch, e portanto, obviamente, quando nós estamos aqui a falar de crises, podemos estar a falar de várias crises mais globais, crises mais setoriais, ou muitas vezes crises muito direcionadas e relacionadas com a sua própria empresa. E obviamente que esta questão de não desperdiçar uma boa oportunidade durante a crise, aquilo que a história económica social nos vai sempre mostrando é que uma das melhores formas para nós estarmos presentes e melhor nos sairmos tem muito a ver com uma questão de capacidade para investir que eu tenho. E quando eu digo investir, não é só investir em termos de capital, se bem que obviamente que ajuda muito e o dinheiro é rei nestas situações, todos vocês conhecem e têm exemplos claros de empresas como cresceram brutalmente em termos ou em situações mais vivenciadas de crise e que crescem muitas vezes por aquisição, ou seja, que lhes permite desde logo ter acesso a outros mercados. Mas, no caso concreto, o Sr. Jack Welch, ele quando em 1981 assumiu o controle da General Electric, tomou uma decisão muito interessante, que é chamou todo aquilo que eram os quadros superiores da organização, pediu um a todos eles e acima de tudo quis uma lista de tudo aquilo que eram empresas que estavam em termos de mercado, que eram líderes ou que estavam na posição número 2. E ele rapidamente tomou uma decisão, a partir do momento que teve a lista, e a decisão que ele teve foi, tudo que são empresas que nós não somos número 1 ou número 2 é para encerrar. Obviamente foi uma decisão de choque perante todo o grupo. Reparem, estamos a falar de um colosso mundial que emprega milhares e milhares e milhares de pessoas, que ainda o continua a fazer, e de facto foi uma decisão de risco, mas ele explicou muito bem a questão do porquê. Porque nitidamente, se nós queremos ser líderes e queremos ter uma posição de destaque no mercado, eu não posso pegar nos meus recursos e diluir esses meus recursos. E portanto, aquilo que ele assumiu e que fez questão de explicar a todos os stakeholders que estavam envolvidos é atenção que naqueles mercados que nós não somos número 1 nem número 2, nós vamos ter que continuar a investir cada vez mais para chegarmos lá em cima sem garantia de que efetivamente o consigamos fazer no período que nós assim o desejamos. Portanto, ou seja, naquilo que já somos número 1, número 2, naqueles que somos número 2 é investir para chegarmos a número 1, naqueles que somos número 1 é continuar a investir para marcar ainda mais a nossa posição. E, portanto, obviamente, esta foi uma das grandes decisões que ele teve, portanto, ali num período altamente conturbado dentro de todo o grupo, mas nitidamente, e aqui até pegando desde já numa ideia que eu tenho mais à frente, mas parece-me a fazer todo sentido de encaixar aqui, que é, neste momento, é muito adotar aqui uma estratégia do Gordon Ramsay. Ou seja, Gordon Ramsay, quando no seu programa vem muitos dos restaurantes, por norma, uma das primeiras decisões que ele toma é reduzir o menu. Ou seja, concentrem-se naquilo que vocês são realmente bons. Eu diria que neste momento é algo que faz e continuará a fazer todo sentido, e neste momento ainda mais. Ou seja, é deixar cair aquilo que são as fraquezas, aquilo que não nos acrescenta, e o que não acrescenta só retira, e neste momento nós precisamos de tudo aquilo que são os recursos fundamentais para que isso aconteça. Portanto,
retirar tudo aquilo que não acrescenta e concentrarmos naquilo em que nós efetivamente somos bons. Portanto, ou seja, há inúmeros exemplos, vocês poderão obviamente procurar e como devem imaginar, obviamente que este tema nos traria aqui horas e horas de conversa, mas nitidamente há inúmeros exemplos de grandes empresas que de facto se criaram neste período de crise e por norma a período de crise está sempre associado a uma decisão de risco vista no imediato com um fator histórico, a gente diz, ok, foi o melhor a fazer. Mas isso é fácil, sempre foi assim, quando eu tenho o fator história do meu lado. Okay? Portanto, só partilhando aqui com vocês algumas ideias daquilo que me parece crítico neste momento, nós temos aqui presente para os tempos que aí vêm, e, portanto, desde logo, a primeira delas é exatamente isto, ou seja, as ideias têm importância. Portanto, se aquilo que acontece é que muitas vezes, quando nós temos o mercado a funcionar, os resultados nos ajudam, nos apoiam, portanto, nós vamos sempre protulando um pouco esta questão de novas ideias, como reajustar, como trabalhar de forma ligeiramente diferente, porque muitas vezes, fruto da dinâmica que está implementada, não temos tempo para o fazer. Eu diria que se calhar neste momento é mesmo tempo de parar para pensar, ter um certo destacamento, fazer aqui uma viagem na linha do tempo de tudo aquilo que foi o meu percurso e da minha empresa até o momento e perceber como é que nitidamente nós nos podemos aqui posicionar de forma diferente. E posicionar de forma diferente não pressupõe, reparem, obrigatoriamente eu ter que mudar radicalmente tudo aquilo que eu estou a fazer. Portanto, quando nós daqui estamos a falar de sermos diferentes, eu diria que mais do que sermos diferentes é sermos diferenciadores. E ser diferenciador, reparem, é muitas vezes fazer o mesmo que os outros, mas fazer um pouco melhor, ou fazer um pouco, ou fazer ligeiramente ao lado, ou seja, acrescentar algo mais que isso possa acontecer. Muitas vezes trata-se de uma ótica pura e simples de investir. Nós assistimos durante este tempo algumas empresas que nitidamente o fizeram, ou seja, abriram parte dos seus serviços que até o momento eram pagos, decidiram abrir para continuarem a fazer o mesmo, mas a darem um pouco mais a isso. Porque o que acontece exatamente esta situação, que é, se eu quero dar, eu tenho também, se eu quero pedir valor, eu tenho que em primeiro lugar também dar valor. Ou seja, portanto, esta ótica aqui a ser trabalhada, envolve a equipa toda, ok, falem com quem de direito, estejam atentos e observem tudo que está a acontecer lá fora. Lá fora daquilo que é a nossa realidade, a nossa empresa, o nosso mercado, porque as ideias não são exclusivas, a partir do momento que são partilhadas, são dadas, ou seja, e a criatividade que nós tanto falamos, que é tão fundamental nos tempos que correm, a criatividade é só ligar pontos, é eu ver o que é que está a acontecer noutras áreas de negócio, noutros mercados, noutras empresas, e pensar, ok, se provocou e tem impacto lá, será que eu posso igualmente pegar e aproveitar esta situação para a minha realidade e muitas vezes é exatamente isso que acontece. Depois é exatamente isso, ou seja, os inteligentes levam melhor sobre os fortes. E eu diria que a questão dos inteligentes é aqueles que conseguem ter um olhar mais crítico para uma realidade nua e crua que está neste momento à sua frente. E eu diria que aqueles que são os inteligentes são aqueles que colocam os clientes e os consumidores do seu lado. Ou seja, não são eles a serem e a adotarem uma postura, desculpem uma palavra sem querer ser muito duro, uma postura mais arrogante, ok, nós somos líderes, como se muitas vezes a questão que nós assumimos de ser líderes é algo que eu vejo as pessoas constantemente a advocarem, como se essa questão fosse nitidamente uma enorme mais-valia. Reparem, uma mais-valia porque é um reconhecimento do excelente trabalho que foi feito. Portanto, é somente isso. E é sempre ter em linha de conta que há uma figura que é mandatória em relação a tudo isto, que é o cliente e o consumidor. Portanto, eu sou líder hoje, tenho vindo a tomar boas decisões e os meus clientes e meus consumidores não têm reconhecido por isso, mas nitidamente basta uma má decisão para que nitidamente eu diria que a figura máxima no meio disto tudo nos despeça a todos, que é o cliente. Basta que por simplesmente ele deixe de nos comprar. Portanto, é inteligente muito nesse sentido, um olhar crítico e perceber acima de tudo qual é que é a forma que eu tenho para colocar o cliente ou os clientes do meu lado. E obviamente que o desafio atual é muito este, é pensar mais rápido de todos, é pensar mais rápido que a nossa concorrência, muitas vezes pensar mais rápido que os nossos próprios clientes. Porquê? Porque muitas vezes as pessoas só têm a noção de uma necessidade quando ela efetivamente lhes é colocada à frente, verdade? Nós olhamos para o nosso dia-a-dia e se calhar pensamos exatamente nisso. Até porque nós nem sempre fomos educados, aqui numa ótica mais corporativa também, a fazer aqui uma distinção entre o que é um querer e o que é uma real necessidade. Vou ser aqui provocatório na pergunta que vou fazer para todos.
para as pessoas que estão desse lado, quem é que considera que um chocolate é uma necessidade? Um chocolate. Para alguém? O Mário diz que não. A Helena em maiúsculas, sim. É, não. Para mim, não. Ok. Portanto, temos aqui opiniões. A Célia diz se vende bem, claro que é uma necessidade. O Carlos diz não. Não. A Paula também não. Ok. Portanto, reparem. A Sandra Gonçalves também diz que não. Para ajudar nos níveis de felicidade, por vezes sim, diz o Nuno. Para mim não, não, ok? Portanto, reparem que temos aqui nãos e temos aqui sims. Ou seja, nitidamente, para algumas pessoas, um chocolate que é exatamente o mesmo produto que nós estamos aqui a falar, o Manuel Calmeiro estava parado e disse: estivemos a falar de bolos é outra história, chocolates nem tanto, mas estivemos a falar de bolos é outra história. Reparem, mesmo para quem responde sim que o chocolate é uma necessidade, reparem que o chocolate é uma necessidade, e aceito e respeito isso, obviamente, mas o chocolate não será uma necessidade nem sempre, nem para todas as pessoas, nem a todo momento. Okay? Portanto, a questão passa exatamente por aí, que é, muitas vezes a necessidade vem ao de cima quando nós a apresentamos, estando perante a ausência de uma necessidade a ser trabalhada ou a ser criada, se não nos varre e se não aparece no nosso radar, então eu nunca irei despertar na minha mente todos aqueles que são os sentidos necessários e fundamentais para trabalhar essa necessidade. Mas esta questão de darmos liberdade intelectual e criativa aos elementos da nossa equipa e da nossa empresa para, de facto, fazerem vir ao de cima tudo aquilo que são ideias e formas que nós temos para nos posicionar. E se calhar também aqui é importante, se algum de vocês está desse lado, que tem um cargo mais de responsabilidade e de mais peso, não assumam aqui o papel do Atlas, terem que carregar o vosso mundo sozinho às costas, ok? Partilhem com quem direito, acreditem que há muitas ideias que virão, porque aquilo que acontece é que muito daquilo que são as vossas preocupações são igualmente muitas das preocupações dos elementos da empresa e da vossa equipa, em concreto, e portanto, de diluirmos esta questão ajuda-nos muito mais, em primeiro lugar, a libertar-nos, verdade? Portanto, reparem, se eu tenho e desculpem aqui a analogia que eu vou fazer, mas se eu tenho o disco cheio com preocupações, porque são só minhas e continuam só para mim, reparem que eu nunca liberto espaço no disco para novas ideias, para novas abordagens. Portanto, o diluir aqui este fator e o sentimento de partilha é em todos eles que nos ajuda. Até porque, ainda que eu individualmente possa encontrar uma solução de dar a volta à minha empresa, de a posicionar num novo mercado, num novo segmento, trabalhar novos produtos ou novos serviços. Reparem, se eu desde logo de base e de raiz eu não tenho as pessoas mais importantes da empresa comigo, reparem que o meu arranque pode não ser o arranque que eu quero. Reparem, quando eu arranco rápido, eu vou para a dianteira e fica mais fácil para mim gerir. Ou seja, eu posso ir gerindo mais ou menos a distância que eu vou tendo em relação ao player. Reparem, eu tenho um campo aberto. Ok, de vez em quando, obviamente, vou colocando aqui um olho no espelho retrovisor, mas eu tenho um campo aberto. E para eu ter um arranque rápido, eu tenho que nitidamente ter as principais pessoas, os elementos válidos da minha empresa e da minha equipa altamente alinhados comigo. E, portanto, obviamente, tem muito isto, não é? Gerar ideias para gerir mudanças, isto desde já aqui numa máxima de que termos nota de que aquilo que funcionou no passado pode não funcionar agora. Portanto, a pegarmos na ideia de que aquilo que funcionou, vamos ter que fazer a mesma coisa, mas com mais força e com mais intensidade agora, cuidado, que esta é uma questão que pode não vir a funcionar neste momento. Portanto, a questão de que nós falávamos um pouco lá atrás, na questão de que os inteligentes levam melhor sobre os mais fortes, é muito isto, é que eu neste momento posso ir com tudo, com um montão de recursos, com toda a minha força e a minha equipa, e nitidamente podemos estar aí com a força toda contra uma parede, que nitidamente não será o caminho que nós queremos seguir, mas portanto ter aqui um olhar clínico para tudo aquilo que está lá fora, e eu diria, reforçando esta minha ideia, que é dar voz ao mercado. Dar voz ao mercado, dar voz aos nossos clientes, é uma excelente oportunidade que nós temos para o fazer neste momento. Okay? Os clientes, eles próprios também estarão neste momento um pouco perdidos, e desculpem-me aqui a expressão, naquilo qual é que vai ser o seu futuro, qual é que vai ser o seu negócio. Portanto, nós próprios interagimos, falamos com eles e acreditem que muitas vezes eles próprios nos vão dar esta ideia. Eu sempre me habituei muito a trabalhar neste conceito e neste contexto de proximidade com a parte dos clientes, e sempre fiz algo que para mim sempre fazia muito sentido e pelo menos ao longo dos anos sempre me foi trazendo resultados bastante interessantes, que é criar uma pool de clientes que vocês consideram
como sendo clientes muito válidos, bem posicionados, que sabem o que estão a fazer e como estão a fazer, e não ter qualquer problema de falar com eles e de assumir numa ótica de opinião. Eu fazia muitas vezes isso quando na empresa, nas empresas onde eu trabalhava, em que nós queríamos ir para o mercado e muitas vezes fazer o lançamento de um novo produto, um novo serviço, portanto eu fazia como que ali um beta teste com um grupo mais ou menos controlado de alguns clientes e eles davam uma opinião. Curiosamente, eles depois davam uma opinião tão válida até de como fazer chegar o produto da melhor forma ao mercado e até que argumento ou argumentos é que eu podia fazer sentir ou salientar, melhor dizendo, na minha abordagem. Porque muitas vezes, obviamente, é o nosso produto, é o nosso serviço, podemos ter uma determinada visão acerca deles, mas reparem que é o mercado que vai ver depois qual é que é a aplicação e o resultado desse produto ou desse serviço. Portanto, desde já termos aqui esta noção de uma maior proximidade, ainda mais, que nós sempre tanto falamos dela, mas se a altura que eles sempre advogaram a questão da proximidade, eu diria que então esta é a mesma altura de dar-nos provas da proximidade a ter. Eu diria que também um dos aspectos que nós aqui estamos a vivenciar é muito isto, não é? É montar a descobrir que maior não é necessariamente melhor. Com isto só quero dizer uma coisa muito simples, que é aquilo que são empresas que possam ser empresas mais pequenas, que podem muitas vezes assumir que não têm capacidade para, têm uma coisa muito válida que empresas de maior dimensão não têm neste momento, que é têm flexibilidade e agilidade para rapidamente mudar e muitas vezes sem ter que fazer grandes investimentos em relação a isso. Reparem, há grandes colossos que se querem mudar de área de negócio, se querem redirecionar, têm que obviamente fazer investimentos avultados. Essa mudança, esse processo não é rápido. Quando estamos a falar de pequenas estruturas ou de estruturas de menor dimensão, aquilo que nós temos é uma maior agilidade que nos permite, aqui no modo de time to market, sermos ainda mais rápidos a fazer isso. Eu diria que acima de tudo nós estamos numa fase em que cada um de nós que está à frente de uma empresa ou está à frente de uma equipa tem que perceber muito bem que cada passo que vai ser dado nesta fase é crítico. Ou seja, tem que pensar muito bem naquilo que vai ser feito. Não é por simplesmente ter uma ideia, vamos ver no que é que isto vai dar. Não, as coisas têm que ser muito calculadas, muito envolventes. É verdade, mas tem que ser muito calculadas e, acima de tudo, temos que ser ainda o mais focados possível na ação e nas ações que nós vamos direcionar. Reparem que há muitas empresas que neste momento a próxima decisão que vão tomar pode ser uma decisão de sobrevivência ou não sobrevivência. É tão simples quanto isto. Okay? Sejamos realistas, estamos num processo duro para todos, não vai ser um caminho fácil de ser feito e não vamos sobreviver todos, não vamos, ok? As crises sempre trouxeram esta questão. Um lado mais otimista de ver a crise é o mercado a limpar as ineficiências e as empresas que não estavam preparadas, se assim quisermos, as empresas que andavam aqui a nadar nuas, portanto, é verdade, mas isto vai acontecer, ok? Portanto, e é obviamente o meu desejo que a todos vocês que estão desse lado, que essa situação não aconteça, mas também temos de ser realistas, que irá acontecer com algumas, como já aconteceu, e nós sabemos disso, mas não é dessas que nós estamos cá para falar. Portanto, só pegar aqui num exemplo de alguém que é muito sintomático daquilo que é olhar para esta questão, o Sr. Richard Branson, portanto, da Virgin, em que ele diz, portanto, tornar desafios em oportunidades vai-nos trazer sucessos que nós nunca teríamos pensados neles até os atingirmos. Porque é exatamente isso. Reparem que é a questão da parte do desafio ou do obstáculo que nós olhávamos para ele, sempre nos leva a fazer uma de duas coisas. Ou a contornar o obstáculo, e reparem, quando eu contorno o obstáculo, muitas vezes o que acontece é que vai aparecer um outro obstáculo, portanto, eu vou ter que continuar a contornar e continuo a contornar e muitas vezes quando eu dou conta fui contornando tantos obstáculos que eu já perdi muito qual é que era o meu foco e o meu objetivo final no qual eu queria chegar. Obviamente que uma outra forma que nós temos para lidar com o obstáculo é muitas vezes ir contra o obstáculo para derrubar o obstáculo. É verdade que isso pode funcionar, mas também é verdade que isso muitas vezes nos pode desgastar, pode nos consumir tempo, recursos e pode nos desgastar brutalmente. Outra situação, ou uma outra alternativa, que é aquela que muitas empresas estão neste momento a vivenciar, é olhar para o obstáculo e quase que o obstáculo ser um trampolim para aquilo que é o patamar seguinte. E, portanto, é disso que nós estamos aqui a falar, é como é que nós podemos, então, perante esta situação que nós estamos aqui a vivenciar, tirar algum proveito em relação a ela. Portanto, vou só aqui muito rapidamente para partilhar com vocês aquilo que são 3 estratégias de resposta proativa, ou seja, não ficar à espera que o mercado nos diga o que fazer, é sermos nós a provocar e
que é criar um mercado. Vou-vos obviamente dar aqui alguns exemplos de algumas empresas que o fizeram e como o fizeram, e obviamente que só fazendo aqui um pequeno parênteses, obviamente quando nós estamos aqui a falar neste conceito tão lato e obviamente aqui numa hora que não dá tempo para irmos ao pormenor e à realidade de cada uma das empresas que estão presentes aqui connosco. Mas a ideia também não será muito esta, a ideia será muito, nós temos aqui algumas ideias e percebemos, ok, de acordo com a minha realidade, a minha dimensão, com os meus recursos, é ou não possível de seguir algum destes caminhos? É ou não possível seguir alguma destas estratégias que foram trabalhadas ou que foram apresentadas? É algo que até há 2, 3 meses atrás não fazia sentido. Será que neste momento fará sentido? Começamos a pensar acerca delas. Bom, eventualmente poderá então fazer. Então, nitidamente, uma das estratégias que eu diria que é uma estratégia que nos últimos tempos muitas empresas o fizeram e que obviamente tiveram resultados muito interessantes, passa exatamente por isto, ou seja, a empresa continua a manter exatamente o seu mesmo portfólio em termos de produtos, mas passa agora a comunicar por canais diferentes. O que é que acontece? Vocês repararam, já agora só para perceber se não aconteceu só comigo, houve aqui uma fase em que vocês, para quem tem redes sociais, nomeadamente Facebook, em que vocês receberam imensos convites para passarem a seguir um montão de páginas de empresas no Facebook. Alguém recebeu aí um montão de convites, tal e qual como eu recebi? Sim, ok. Yeah, ok. Ótimo. Então, afinal, não foi só muitos, exatamente. Okay? Portanto, ou seja, o que acontece? Alguém um dia lembrou-se, decidiu criar um post no Facebook e dizer vamos ajudar as empresas portuguesas ajudando a passar a seguir a empresa. Ok, seguir a empresa pode ser interessante, dá-me a conhecer a empresa, mas isso não aumenta e em nada traz resultados para a empresa. A não ser, eventualmente, para o estado de marketing da empresa, que pode ser avaliado pelo número de seguidores que passa a ter ou nos critérios, mas nitidamente em termos de resultados e de impactos reais na empresa não trouxe nada. Portanto, muitas empresas ainda continuam a assumir que passar a trabalhar um canal é agora estarem presentes no Facebook, criarem uma página e terem vários seguidores. Pois, mas a verdade é que isso não vai funcionar. Ou seja, quem estava preparado nitidamente tirou proveito de canais diferentes a serem trabalhados, nomeadamente e obviamente aqui uma questão do mercado ou do canal online, obviamente, aquelas empresas que estão neste momento a tomar a decisão de entrarem. Ok, vão estar, mas estão a ir, porque será cada vez mais essa tendência, e reparem como se calhar todos nós nestes... o Marta está a perguntar, e como saber que os novos canais funcionaram? Pois, eu vou dar aqui alguns exemplos, Mário, que nitidamente eles conseguem materializar isso no imediato, mas a verdade é que eles já tinham uma estrutura preparada. Portanto, é muito pegar naquilo que é a analogia daquilo que funcionou bem, e não é garantia que vai funcionar bem no nosso. Agora, uma má decisão sempre é melhor que uma não decisão. Uma não decisão vai manter exatamente na mesma situação e ficar à espera que o mercado mude. O mercado vai mudar, mas quando vier já virá nitidamente diferente. Então, mesmos produtos, diferentes canais. Vou-vos dar aqui um exemplo de uma empresa chinesa, e uma empresa que sofreu muito, porque é uma empresa chinesa que é um colosso chinês com sede, adivinhem, em Wuhan. Portanto, é uma empresa chinesa de cosméticas, que é uma empresa que é Lin King Xuan, ok? Depois tem várias marcas, algumas delas são mais ou menos conhecidas, e aquilo que aconteceu naquele período, a empresa viu-se obrigada a fechar 40% das suas lojas na zona de Wuhan, que é nitidamente onde cresceu e que tinha uma forte implementação, e o fechar fisicamente essas lojas teve um impacto de 90% nas suas vendas. Portanto, reparem, uma empresa que fatura milhões e milhões e vê as suas vendas afetadas em 90%. Portanto, nitidamente, a sobrevivência da empresa ao de cima, e aquilo que a empresa rapidamente fez foi uma coisa, portanto pegou em centenas e centenas daquilo que eles tinham, que eram as suas consultoras de beleza, que trabalhavam na loja, e portanto basicamente transformaram todas elas em influencers online. Ou seja, muito com a marca apoiou, o departamento de marketing extremamente envolvido, desenvolveram ferramentas, utilizaram muito o WeChat para estabelecer uma maior proximidade com os seus clientes e portanto potenciar ainda mais as suas vendas. No Dia dos Namorados, portanto, que foi apanhado, que encaixou exatamente aqui neste período de confinamento que estávamos a vivenciar, portanto, a empresa preparou uma mega operação, fez o lançar de um evento em larga escala, praticamente sem custos nenhuns, ou seja, só utilizando plataformas de open source, ou seja, plataformas abertas com todas as suas consultoras disponíveis no Dia dos Namorados. Sabem, alguém quer adivinhar qual é que foi o resultado desta ação? Muito simples.
resultado desta ação foi muito simples, ou seja, a empresa aumentou em 120% as suas vendas em comparação com o período homólogo do ano anterior. Ou seja, reparem, exatamente o mesmo produto, canal diferente e, obviamente, a comunicar de forma completamente diferente. A Nike fez exatamente a mesma coisa. A Nike teve que fechar mais de 5 mil lojas das suas 7 mil que tem. Portanto, o que acontece? Como é que a Nike conseguiu continuar a estabelecer ligação com os seus clientes e com os seus consumidores? Ou seja, desenvolveu todo um conjunto de planos de treino online completamente gratuitos, portanto, para as pessoas e continuarem a manter uma ligação, lá está, uma ligação emocional ou seja, era uma marca que todos os dias estava presente, muitas vezes mais que uma vez por dia. O que acontece, os seus resultados em termos de vendas em comparação com o período anterior, em termos de mercado online, disparou 35%, ok, é normal, é um canal que tinham a trabalhar, mas a verdade e aquilo que aconteceu foi que a partir do momento que se começou a assistir à abertura das lojas, o mercado online das vendas, as vendas online da Nike continuaram a disparar e neste momento já está muito próximo dos 3 dígitos. Ou seja, o mercado online da Nike, porque os clientes passaram agora a perceber que nitidamente online continuam a ter muitas das coisas disponíveis, ou seja, estão neste momento com crescimentos muito próximos de 100%. Muitas empresas vinícolas, ou seja, que tinham as visitas às suas quintas, reinventaram o seu negócio, o produto continua a ser o mesmo, passaram a comunicar esse produto de forma diferente e com canais diferentes, portanto passaram a ter cursos online de degustação e especialização. Reparem, uma área muito trendy, as pessoas estão em casa, têm tempo para o fazer e para o saborear, portanto passaram a enviar kits de degustação para casa oferecidos e reparem, o impacto disso foi o aumento exponencial em termos de vendas das empresas. O setor do ensino, nitidamente, também a ser um bom exemplo desta situação, ou seja, o mesmo produto, o mesmo serviço, passar a trabalhar aqui numa plataforma muito mais online, obviamente, e portanto os seus resultados igualmente a dispararem, porque é a dar o ónus, agora o outro lado, de escolher qual é que é o melhor dia, a melhor hora, muitas vezes para o fazer, ou seja, que numa situação normal não teria possibilidade de o fazer e, portanto, nitidamente aqui alguns exemplos, como nós temos aqui o mesmo produto, mas muitas vezes trabalhando canal ou canais diferentes, portanto, nitidamente, a trazer-nos resultados diferentes. Portanto, esta é a razão, cimentando aqui cada vez mais o que eu dizia, como de facto aqui o Covid-19 tem aqui muito mérito seu de ser o CEO do ano, não por decisões que ele tomou, obviamente, mas por decisões que ele levou muitas das empresas a tomar ou até a reforçar ou até a acelerar essa tomada de decisões. Outra forma que nós, obviamente, temos aqui para nos posicionarmos é muito esta, é a mesma estrutura, mas muitas vezes trabalhando aqui com diferentes produtos. Obviamente, dando aqui um exemplo aqui ligeiramente diferente, também daquilo que algumas empresas fizeram aqui no modo de responsabilidade social. Eu queria muito trazer aqui que este exemplo é exatamente por causa disso e, portanto, todos vocês assistiram a empresas que as suas produções pararam e passaram a produzir algo muito mais adequado à realidade que nós estávamos aqui a funcionar. Dando aqui 3 exemplos, 3 empresas, que é o Louis Vuitton, dos perfumes, obviamente, e não só todo o Colosso, mas a sua divisão de perfumes, Perro Ricard, que é na parte das bebidas alcoólicas, uma empresa que é Skyrora, que é da área aeroespacial, portanto, rapidamente reinventaram a sua forma de estar e passaram a produzir gel desinfetante. Reparem, eles decidiram não fazer disso uma área de negócio, mas poderiam facilmente o ter feito. Empresas do setor automóvel, como a GM, a Ford, a Ferrari, rapidamente reajustaram as suas produções, passaram a produzir ventiladores. Reparem, eles não querem fazer disso uma área de negócio, mas que o poderiam vir a fazer. Tudo bem, estamos aqui a falar de produtos ou serviços muito confinados à situação que nós estamos a vivenciar, mas porque não, muitas vezes pensarmos, ok, que outra área ou que outras áreas de negócio é que se calhar neste momento poderão vir a fazer sentido num futuro muito próximo, que nos permita a nós próprios darmos aqui este salto em relação a isso. E
depois podemos também ter aqui uma outra forma de estar presentes, que é muito isto, que é os mesmos produtos, mas com diferentes estruturas. Obviamente que nesta situação que nós estamos a vivenciar, há empresas que viram os seus resultados e a sua procura aumentar drasticamente, muito fruto de nós estarmos muito mais em casa e, portanto, temos aqui à procura de outro tipo de situações. Um bom exemplo é a Amazon, obviamente o colosso mundial no que diz respeito, portanto, a sua procura disparou brutalmente e a Amazon está neste momento a contratar cerca de 100 mil colaboradores para dar vazão exatamente a esses pedidos. Qual é que é o desafio da Amazon neste momento? É a questão da logística e a parte da entrega. Okay? Portanto, porque obviamente não tem capacidade de resposta neste momento. Então a Amazon fez uma coisa muito simples, fez uma parceria com a Lyft, ou seja, muito equivalente aqui à Uber e Cabify, e portanto, e aquilo que são os motoristas da Lyft, que obviamente ficarem a ver os seus resultados brutalmente afetados, portanto, ou seja, os motoristas da Lyft, em vez de transportarem pessoas, passaram agora a fazer entregas. Ou seja, portanto, um exemplo de como os produtos são os mesmos e a empresa muda a sua estrutura para apoiar em termos da parte do seu negócio. O Walmart a fazer exatamente a mesma coisa, portanto, colosso mundial em termos da área da distribuição, portanto, está neste momento a contratar cerca de 150 mil colaboradores temporariamente, fruto da procura crescida que tem. Para fazer face a essa procura, a Walmart fez protocolos com associações de hotelaria e restauração, ou seja, para incorporar esses colaboradores, porque já sabemos que seria um setor muito afetado. Aliás, ainda hoje saiu a notícia que, nomeadamente em Portugal, no Algarve, tivemos ali uma situação de taxas de ocupação de alguns hotéis que tiveram abertos durante este período de 1%, ok? Portanto, nitidamente, esses hotéis tiveram uma postura muito quase de responsabilidade e a grande maioria das pessoas que estavam lá a ocupar estava muito a ver com profissionais da área da saúde, ou seja, que não queriam ir para casa para não estarem próximos da sua família, portanto, tinha muito a ver com esta questão e, portanto, reparem, estamos aqui a falar de vários exemplos daquilo que é uma ótica que cada vez mais se tem vindo a falar e que cada vez mais faz sentido nos tempos que correm, que é muito trabalharmos aqui numa ótica de economia partilhada. Ou seja, é o desafio que eu vos lanço, é olharem um pouco para aquilo que é a realidade da vossa empresa, quem é que vos pode ajudar e apoiar. Muitas vezes é aqui um conciliar de esforços e de recursos para trabalharmos no que diz respeito a esta questão de situação atual do mercado. E reparem, muitas vezes, depois já vou aqui dar alguns exemplos um pouco mais à frente, pode ser? Ou seja, e então aquilo que acontece é que muitas vezes nós temos aqui esta questão que é, ok, como é que nós podemos trabalhar aqui esta parte do conceito da economia partilhada para então tirarmos proveito de muitas vezes as lacunas ou déficit que nós podemos ter de uma empresa, ok? Porque fruto do seu mercado sofreu brutalmente e podemos ter outras empresas que fruto da situação e do mercado, então nitidamente e ter aqui um match perfeito. Dando aqui um exemplo, o McDonald's está muito com essa política, portanto, pegando nisso, o McDonald's está aqui numa ótica está a fazer isto de forma faseada por vários países, num protocolo que o McDonald's fez com os supermercados Aldi, em que nitidamente muitos dos colaboradores do McDonald's que não estavam a trabalhar fruto dos restaurantes estarem fechados, portanto, aquilo que aconteceu foi que muitos deles foram alocados a trabalhar nos supermercados Aldi, ok? Uma vez mais, porque tiveram um acréscimo em termos de volume e, portanto, essa situação a acontecer e nitidamente encaixarem aqui esta situação da economia partilhada, ou seja, umas empresas cada vez mais a apoiarem-se noutras no que isso diz respeito. Portanto, nós podemos ver e trabalhar aqui alguns destes exemplos, algumas destas situações, olharmos aqui para aquilo que é a nossa realidade e percebemos, ok, de que forma é que então nós podemos estar aqui presentes no mercado e qual é que é a melhor estratégia. Obviamente, de acordo com a dimensão que eu tenho, de acordo com a minha realidade e de acordo com aquilo que é os recursos ou os limites que eu tenho neste momento para tratar e para avançar em relação a isso. Eu vou dar aqui um exemplo ao Manuel. Eu não vou falar do nome porque não me é permitido falar do nome, mas vou dar um exemplo. Uma empresa que é uma empresa muito interessante
e é uma empresa que decidiu fazer algo junto dos seus clientes, que foi nitidamente nesta questão da parte da presença do online. Essa empresa percebeu que a grande maioria dos seus clientes, em termos online, não estava preparada para o fazer. E então aquilo que a empresa fez uma coisa muito simples. A empresa disponibilizou todo o seu departamento de marketing, okay? Estamos a falar de um departamento que tem 12 pessoas, ao serviço dos seus clientes. Portanto, é uma empresa que trabalha muito numa ótica de, eles não chamam clientes, chamam parceiros, ok? Depois sim, eles é que vão trabalhar junto aos clientes, e portanto toda esta task force trabalhou durante todo este tempo com os seus parceiros a ajudá-los a montar o seu plano de presença online. Ou seja, o que é que a empresa fez? Ganhou, claro que sim, obviamente o negócio do seu parceiro é o seu negócio, mas no imediato não é algo que a empresa vai ganhar. O que é interessante é quando lançaram este desafio, todo o departamento de marketing e mais algumas pessoas que estavam adjacentes, todos eles aceitaram de muito bom grado esse desafio. Portanto, houve um envolvimento enorme em termos da parte do departamento de marketing com todos os seus parceiros. Aconteceu uma situação muito interessante que era muitas vezes parceiros que falavam constantemente, mas que não conheciam, ok? Finalmente tiveram a possibilidade de se conhecerem, estar cara a cara para ver como é que era cada uma das pessoas e, portanto, nitidamente um investimento que essa empresa teve que fazer, portanto, uma partilha de recursos, se quiser aqui uma economia partilhada muito nesse sentido, porque percebeu que nitidamente não trabalhando, não investindo, não aguentando os seus parceiros nesta altura, poderia ser complicado e o seu negócio ficaria aqui muito colocado em causa, mas também eu diria que é muito, trabalhamos aqui nesta ótica de dar valor para receber valor, ok? Reparem-se, muitos de nós neste momento temos clientes e obviamente nós estamos desejosos de ir para cada vez mais para o terreno e para fazer acontecer as coisas. Reparem que do outro lado, não sei se as pessoas estarão assim tão disponíveis já no imediato e se nós neste momento seremos a sua primeira prioridade, ok? É normal que eles estejam a olhar para dentro de si mesmos, para o seu próprio negócio, a fazer as suas próprias contas e portanto eu chegar lá e logo no imediato como que pedir valor, se calhar pode ser muito interessante eu reverter aqui a situação e chegar lá e dar valor para então depois isso fazer. E às vezes a questão de dar valor são coisas muito simples. Por exemplo, nós temos estado aqui a trabalhar numa parte importante, que é com muitos dos nossos clientes, estamos a partilhar relatórios de situações do Estado, do setor no qual está inserido, estamos a trabalhar em situações de benchmark, ou seja, o que é que outras empresas na mesma área de negócio estão a fazer lá fora para dar a volta, estamos a partilhar com os nossos clientes, estamos a mostrar e a trabalhar com eles para ver até que ponto é que é possível nós replicarmos o exemplo e o modelo cá. Portanto, é muito isto, criatividade é isto, é analisar pontos, é ligar pontos, é ver, observar, comparar, perceber até que ponto é que eu posso incorporar e acima de tudo é muitas vezes esta questão, nomeadamente a parte dos relatórios que eu estou a falar, é uma parte muito importante porque muitas vezes mostra às empresas que afinal em comparação com o mercado como um todo, não estão assim tão mal como muitas vezes elas poderiam pensar que estão. Portanto, o mostrar que elas muitas vezes estão acima daquilo que é a média do mercado pode mostrar que há cota livre no mercado para ser trabalhada. Portanto, só muito isto e obviamente só aqui muito rapidamente para não vos roubar muito mais tempo, mas obviamente quando nós temos de ter aqui esta postura, obviamente há aqui 5 sentidos que nós e a nossa equipa temos que trabalhar em conjunto, sentido de identidade, ou seja, isto tem que vir ao de cima, é agora que o ADN da empresa tem que vir ao de cima e aquilo que nós tanto advogamos, a parte da garra, da resiliência, da proatividade, da criatividade, é nesta altura que temos que mostrar. O sentido de importância, toda e qualquer pessoa é fundamental, é crítica, uma ideia que seja, por muito irrisória que nos possa parecer, se calhar é dar a possibilidade às pessoas de desmiuçarem essa ideia, porque daí muito poderá vir para termos acesso aqui a novas oportunidades. Camaradagem é fundamental, nós neste momento estarmos aqui coesos e unidos, okay? É obviamente que é uma fase que vai passar, diferente, não voltaremos aos mesmos tempos, mas nitidamente fazer esta viagem acompanhados vai nos ajudar em muito. Obviamente este é um grande momento e uma grande oportunidade para termos aqui este sentido de renovação a vários níveis, ok? Não só em termos de estrutura, em termos da forma como nos posicionamos, em termos da forma como estamos a apresentar o nosso produto ou o nosso serviço. Muitas vezes fazer aqui um
design do nosso produto ou do nosso serviço, esta se calhar é a altura própria, se calhar pensar um pouco mais, pensar e dar aquele passo extra para aquele mercado ou aqueles mercados que nós sempre pensamos, mas achamos que nunca era boa altura. Eu diria que isto é quase que de uma forma geral, nunca é boa altura até que acontece, não é? Nunca é boa altura para comprar casa, nunca é boa altura para trocar de emprego, nunca é boa altura para ter filhos, até que acontece, ok? E acontece, então agora vamos ter que efetivamente dar seguimento às decisões que nós tomamos. E obviamente reparem, esta questão do sentido de divertimento, não confundir com o sentido de diversão, mas sentido de divertimento é levarmos as coisas de forma mais ligeira, sem sermos demasiadamente duros connosco mesmos, com situações que nós não conseguimos controlar. Ou seja, não me desgastar com o que eu não consigo controlar, não me lamentar da situação, porque não consigo, é de facto um realocar de energias para, e seguramente que um dia todos nós iremos olhar para trás, perceber que tomamos boas decisões dentro das nossas empresas, que nos permitiu seguir caminhos diferentes e que nitidamente esses caminhos diferentes nos trouxeram aqui a bom porto. E portanto eu diria que este é o nosso grande desafio, é tornarmos o mundo num lugar melhor, tanto por base da situação que nós estamos aqui a vivenciar e portanto só aqui muito rapidamente e varrendo aqui aquilo que são tendências futuras e também nós percebemos o que é que eventualmente nos poderá esperar e como é que eu e a minha empresa nos poderemos aqui encaixar no futuro, ok? Portanto, definitivamente aqui uma questão, uma das grandes tendências será a Virtual Experience Economy, ou seja, um aumento das experiências virtuais em setores como o turismo e o retalho, cada vez mais estamos a ver e a assistir isso, ou seja, as compras online cada vez mais interativas, ou seja, eu em minha casa consigo ver exatamente como é que as coisas, como é que as peças me ficam, à distância de 2 cliques consigo fazer a mudança de cores, de padrões, ou seja, quase com um tailor-made em relação à minha situação, ok? Depois a questão de shop streaming, ok? Reparem, nós nunca tivemos tantos lives como neste momento, temos excelentes exemplos daquilo que é, às vezes, uma ideia tão simples como fazer um live às 11 da noite com amigos que se pode tornar em algo megalómano. Eu obviamente estou a falar da questão, para aqueles que assistiram, da questão do Bruno Nogueira. Ele sempre fez questão de não querer transformar isso num negócio, mas nitidamente a ideia e o modelo está lá, portanto, ou seja, a questão do shop streaming, isso aconteceu. E será cada vez mais isso, ou seja, de forma online e direta nós estamos a assistir e portanto ter quase que a possibilidade de no imediato fazer a compra ou vivenciar a experiência, a questão das companhias virtuais, que é muito isso. Reparem que elas já estão cada vez mais presentes, a questão dos chatbots que nós vamos vendo, os assistentes digitais e portanto, e nitidamente também muito aqui a parte desta parte de virem ao de cima, ou seja, quase que uma persona que eu crio, que é como que a minha companhia virtual e a minha amiga com quem eu vou falando, nitidamente uma questão que se vivencia muito daquilo que são os tempos que nós estamos agora, mas sim, no futuro, todas as empresas que trabalhem ou que comuniquem, tendo por base a questão da preocupação ambiental que sempre o tivemos, e atenção, não é essa preocupação ambiental que nós estamos aqui a falar, é muito uma questão de o aproximar ainda mais, ou seja, do consumidor sempre que vai a um determinado espaço, a um determinado local, ou que lhe faz chegar até si algo que trabalhe muito o seu próprio ambiente de saúde, beleza e bem-estar, são nitidamente áreas na qual nós temos cada vez mais estar presentes e investir. O mentor tu proteger, ou seja, aqui a procura constante do conhecimento, ou seja, como termos alguém online, o que eu sei que do outro lado que me vai sempre estar disponível para, reparem que isto é algo a ser replicado para as empresas, de alguém para, de forma contínua e 24/7, a dar-me respostas àquilo que eu possa solicitar, muito mais que uma simples linha de apoio neste momento, muito mais do que isso. Lanço o desafio de pesquisarem um pouco acerca do exemplo das apps, que é um bom exemplo, uma empresa online na venda de calçado, e que nitidamente eles têm muito este culto e este conceito, ok? Muitas vezes os clientes ligam para lá só para falarem com as pessoas que estão do outro lado, e não há problema nenhum, porque essa é a política e a cultura, e a cultura da empresa. Portanto, e aqui a questão do e-commerce que eu falava, portanto, há pouco alguém mencionou a questão do e-commerce, aqui subindo, ou seja, a parte da inteligência artificial, aqui numa ligação ótica com a questão da robótica, ou seja, um conhecimento cada vez mais aprimorado que nós vamos tendo. Reparem, nós estamos aqui a vivenciar um mundo em que cada vez mais o cruzamento dos dados e quem tiver acesso a essa
informação será obviamente alguém que estará muito bem posicionado para um lugar de destaque no futuro, porque de facto é cada vez mais termos aqui um perfil muito claro e muito próximo de quem são o nosso público-alvo, então da forma quase que direta, imediata e instintiva, nos fazerem chegar à nossa frente essa situação. Portanto, já todos vocês vivenciaram, muitas vezes estão com amigos e estão a falar de um determinado tema e de um momento para o outro começa-vos a disparar informação nas diversas redes sociais acerca desse tema. Okay? É só pensarmos um pouco em tudo aquilo que está a acontecer, porque essa é a realidade e já todos nós vivenciamos isso. Ou basta fazer uma simples pesquisa acerca de um determinado tema, passaram 2 minutos à pesquisa desse tema e de um momento para o outro percebemos que em qualquer lugar que eu movimento digitalmente eu vou sendo abordado desse ponto de vista. E depois, obviamente, aqui a questão da parte do burnout. Reparem uma questão que nós vivenciamos muito nestes tempos que correm, okay? A questão do teletrabalho versus a questão do equilíbrio da vida familiar. Se há pessoas que têm lidado com isso de uma forma mais ou menos tranquila, há pessoas que não é tão fácil de conseguirem ter este match entre isso. Reparem que nós estamos aqui a vivenciar um momento único em que nós temos 3 grandes instituições sociais neste momento a funcionar, em que nós temos o trabalho, a família e a escola no mesmo espaço físico, que é a nossa casa, e portanto nem sempre é fácil para muitas destas pessoas conseguirem lidar da melhor forma com esta situação. Portanto, cada vez mais tudo aquilo que sejam estas áreas nitidamente a virem ao de cima e a ajudarem cada vez mais. E reparem, quando digo nesta questão, não é só numa ótica, de transformar isto num negócio também, mas muitas vezes pegarem boas práticas para fazer e para passar, não só muitas vezes internamente, para a parte daquilo que são os nossos colaboradores, obviamente, mas também muitas vezes numa ótica de partilha com aquilo que são os nossos stakeholders e por último, partilhando aqui com vocês aquilo que será cada vez mais uma tendência futura, que é nitidamente aqui a questão da parte das soluções de open source, ou seja, já tínhamos aqui alguns exemplos, o Linux é um bom exemplo, mas nitidamente nós assistimos aqui a um sistema de partilha de informação e de recursos neste momento, e uma vez mais aqui a questão da parte da economia partilhada a vir ao de cima, porque eu quero acreditar que cada vez mais no futuro será exatamente esta a tendência que nós iremos ter e trabalhar. Portanto, aquela máxima que o segredo é a alma do negócio, esqueçam, ok? Isso é algo que nitidamente já não funciona, o segredo é que nitidamente, ou seja, a alma é que nitidamente é o segredo do negócio.